Fala, galera do nono ano, e aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, morrendo de saudade de vocês, tá? Vamos nessa nossa aula online, enquanto a gente não pode estar junto. Então, aula 6 do segundo bimestre, introdução em textos dissertativos e argumentativos, tá? A gente vai ver outros tipos de introdução. Galera, antes disso, a gente tem que lembrar que a introdução, a gente já sabe que é o início do texto, está determinado para a gente, tá? E no caso dos textos dissertativos e argumentativos, a gente viu o seguinte esquema, tá? Tese mais argumento 1 mais argumento 2. Então a gente trabalhava nesse esquema, certo? Sempre trabalhamos assim desde quando a gente viu esse texto. Beleza, né? Que vai acontecer agora? Né? Nessa aula a gente vai acrescentar esse esquema, ou seja, ele não vai ser abandonado, mas a gente vai acrescentar, né, três conceitozinhos básicos para ajudar a gente a tornar nosso texto mais formal, né, e mais competitivo em relação às provas que vão se seguir aí para vocês obterem a entrada no ensino médio, classificação do ensino médio, tá? Então, assim, é, deixar só bem claro aqui que não estamos abandonando o esquema tese, argumento 1, argumento 2, tá? A gente está acrescentando para melhorar a nossa pontuação, tá? E também para deixar nosso texto mais formal. Quanto mais formal um texto dissertativo argumentativo for, melhor ele vai ser visto por quem for corrigi-lo pensando lá nas provinhas, ok? Então, três conceitos para a gente ver, né? Uma introdução que começa com uma definição, começa com uma exemplificação e começa com uma alusão histórica, tá? Vamos seguindo aí. Conhecendo a introdução por definição. Primeiro, né? Quem seria essa ideia da definição? Outra forma fácil e interessante de iniciar o seu texto é fazer uma definição acerca do tema, ou seja, explicar o assunto. Então, antes de eu chegar na tese, no argumento 1, no argumento 2, eu começo definindo, explicando o tema, ok? Então, eu explico, defino o tema da minha redação, depois eu emito a minha opinião principal, a tese, o argumento 1 e o argumento 2. Sigo normalmente, tá? Então, estou acrescentando mais na minha introdução. Vamos ver um exemplo aí, tá? Esse tema é o de uma prova e as redações que estão aqui são redações que tiraram notas boas nas provas, tá? Só retirei o nome delas. Vamos lá. Veja um exemplo de introdução nesse modelo para o tema sedentarismo, o grande mal do século. Tá? A gente vai ver as introduções, os três tipos de introduções nesse mesmo tema. Sedentarismo, o grande mal do século? É uma pergunta que está fazendo. Então, primeiro, vou ler e vou explicar. Define-se como sedentarismo um indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Tá aí o exemplo, tá? Se seguir a introdução, eu cortei para a gente só pegar esse primeiro passo aqui. O que está em negrito aí é a definição acerca do que é o sedentarismo. Então, primeiro explicou o assunto do tema, sedentarismo. Vê a definição. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Ponto. Depois que definiu a respeito do tema, o que aconteceu? O candidato introduziu com sua tese a opinião que ele vai discorrer. Ele vai falar sobre as doenças como obesidade, diabetes, aumento de colesterol, problemas cardíacos, são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Então, aqui está a tese dele. E vai seguir a introdução com o argumento 1 e o argumento 2, conforme a gente quer. Pôr lá no texto, tá? Lembre-se que o argumento 1 ou o argumento 2 não é obrigatório. Um argumento que é através do argumento que a gente defende a nossa opinião, tá? O argumento 2 é para a gente completar o número de linhas para fazer o quarto parágrafo, ok? Então, a introdução por definição
Antes de botar a tese e os argumentos, eu defino, eu explico o tema. Fechou aí. Vamos seguir. Conhecendo a introdução por exemplificação. A ideia é a mesma. Antes de chegar, tá? Antes de chegar à tese, aos argumentos, eu exemplifico o tema, ou exemplifico algo que seja interessante para seguir, na minha opinião, tá? Como que eu faço isso? Neste caso, você inicia o texto com algum exemplo de dado estatístico, uma notícia ou lei, por exemplo. Você pode também utilizar algum conhecimento do mundo que diz respeito ao tema. Então, se lembra das estratégias argumentativas que a gente chegou a comentar no passado, início desse ano como revisão? Então, eu adianto uma estratégia argumentativa para introduzir o texto, para começar a fazer o leitor perceber aonde eu vou chegar na minha tese, ok? Vamos seguir o exemplo para a gente ver isso na prática. Veja o exemplo que preparamos para você sobre o mesmo tema do tópico anterior. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os candidatos brasileiros. Todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo, enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Então, antes de introduzir com sua tese, né, antes de começar a tese, o que aconteceu aqui? Pegou uma lei, que pode ser uma forma de exemplificação, botou no início, né, para mergulhar na opinião que vai permear, que vai seguir em todo o texto, né? Depois disso, vai defender com os argumentos e vai seguir em todo o texto esse candidato aqui. O que ele fez? Qual foi o exemplo? Ele queria dizer que, tá? O sedentarismo está se tornando o quê? Um problema de saúde pública no país, tá? Né? Tá afetando a saúde de milhares de cidadãos desse país. A partir desse pensamento, ele quis dizer o seguinte, que o poder público precisa atentar sobre isso e tomar uma atitude a respeito disso, tá? Como que ele exemplificou? Primeiro, ele trouxe a lei que determina que é dever do poder público garantir acesso à saúde para todos, tá? Nesse caso específico aqui, ok? Então foi isso que ele fez, apenas para poder continuar, para poder, vamos dizer assim, introduzir a tese dele, né? O caminho que ele seguiu na redação, esse candidato, ele exemplificou primeiro e depois elaborou a tese. E como que exemplifica? Dado estatístico, uma notícia que eu lembre sobre o assunto, tá? Posso trazer uma notícia. No caso, ele fez a lei ou o seu conhecimento de mundo, o que você conhece a respeito desse tema. Por exemplo, algo que ocorreu, né, com alguém, com uma situação famosa sobre esse assunto, que apareceu nos jornais, enfim, isso aí vai depender do seu conhecimento de mundo a respeito disso aqui, tá? O mais importante é frisar aqui, ok? O exemplo serve como pontapé inicial para o seu tema. Isso tem que ficar claro. Pontapé inicial para a sua tese, perdão. Isso tem que ficar claro, tá? Não pode ficar solto o exemplo, né? O exemplo é o ponto de partida para a sua opinião, ok? Vamos ver agora a introdução por alusão histórica. O que é alusão histórica, galera? É um fato histórico, né? É um fato que a gente vê na história que é importante para a minha tese, que é importante para a defesa da tese, tá? Aí eu trago, em primeiro momento, para o meu texto, para poder fazer uma equiparação com o mundo atual, tá?
Então vamos ler primeiro. Esse é um dos modelos de introdução para a redação. Ele é um dos mais conhecidos, tá? Nele você apresenta um fato histórico que remete ao tema e compara-o à discussão na atualidade. Então isso é importante frisar. Eu apresento o fato histórico e preciso logo depois, quando for introduzir minha tese, fazer uma comparação com o que ocorre na atualidade. Vamos ver lá o exemplo, é o mesmo tema, tá? O sedentarismo começou a surgir no período neolítico, Pedra Polida, e começou com o surgimento da agricultura, momento em que a produção de alimentos, a preocupação com a mobilidade em busca de comida não era tão crítica. Atualmente, com a revolução tecnológica, a mecanização da vida é o apogeu do homem moderno. Sendo assim, aliado com as ideias do consumo, o sedentarismo entrou na humanidade definitivamente, com consequências graves à saúde do homem. Vamos ver esse parágrafo aqui, tá? Primeira coisa, buscou o elemento histórico para sedentarismo, né? Qual foi o fato histórico? Disse aqui, né? Foi lá na história, lá no início do sedentarismo. O sedentarismo começou a surgir no período neolítico, da Pedra Polida. E começou como? Com o surgimento da agricultura, momento em que a produção de alimentos, a preocupação com a mobilidade em busca de comida não era tão crítica. O que ele está querendo dizer aqui? Que candidato quer dizer aqui? Que antes desse período neolítico, o homem se locomovia o tempo todo para poder achar alimentos. A partir do período neolítico, se teve o início da agricultura. Então, o homem ele acabou ficando parado no seu mesmo ambiente, porque ele conseguia produzir o alimento no mesmo local. Então ele não precisava se locomover. E daí se deu o início do sedentarismo. Sedentarismo é quando a gente não pratica atividade física. Você lembra da definição? Não pratica atividade física, não faz uma movimentação física. Essa é a ideia do sedentarismo. Então, naquele momento, se tinha a ideia de sedentarismo quando a pessoa, no caso, o homem da época, ficava parado, começou a ficar parado no mesmo local, porque as maiores locomoções eram em busca de comida, né? Então não precisou se locomover, não tinha mobilidade e então ele começou a ficar parado, tá? Então esse é o fato histórico. Para seguir com a alusão histórica, o que a gente tem que fazer? Na hora de introduzir a tese, a gente precisa comparar com hoje. Isso é obrigado a fazer. Tá? E como o candidato comparou? Olha aqui. Atualmente, ou seja, esse advérbio já está indicando que ele trouxe seu texto para o momento de hoje, tá? Com a revolução tecnológica, a mecanização da vida é o apogeu do homem moderno. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Com o uso da tecnologia, tá? As coisas mecanizadas, né, automatizadas, né, é o que é a glória do homem moderno. Então, ele se tornou muito mais sedentário como ele era anteriormente, que ele procurou facilitar o quê? Essa forma de agir ao mundo. Continuando. Sendo assim, aliado com as ideias de consumo, o sedentarismo entrou na humanidade definitivamente, com consequências graves à saúde do homem. Então, o que ele está querendo dizer? Que o sedentarismo trouxe problemas de saúde, tá? Mais importante da alusão histórica, o fato histórico tem que ser comparado com o momento atual. Se não for dessa forma, não se consegue fazer a introdução por alusão histórica. Lembrando que definição, exemplificação e alusão histórica, ele vem acrescentar tese, o esquema tese, argumento 1 e argumento 2, ok? Vem acrescentar, tá? Não vem tirar, é acrescentar, tá? Galera, tem atividade para fazer, tá? A gente chega ao fim da nossa aula e a prática dessa forma de fazer a introdução é que vai levar à perfeição, tá? Então, a partir de hoje, vocês escolhem essas três formas de iniciar a introdução de vocês antes de botar a tese e os argumentos, tá?
E a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.